partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Politicamente, hoje, o Brasil vive, eu diria, o rescaldo da crise deslanchada ontem entre o Supremo Tribunal Federal e setores do Congresso Nacional. Foi uma tentativa de indiciar ministros na CPI do crime organizado. O que representa isso? Juridicamente, é uma discussão enorme, imensa. Os membros da comissão, especialmente os de oposição, acham que a comissão poderia tratar desse assunto, resolver e propor questões a respeito desse fator crime organizado. No entanto, outros juristas também categorizados afirmam que não, que a CPI deve manter os objetivos para os quais ela foi proposta. Então, se você está trabalhando com o crime organizado, você não pode entrar no campo do Master, por exemplo, como se entrou nessa CPI. No entanto, do outro lado, dizem que houve um encontro entre a CPI, os fatores que levaram à CPI do crime organizado, com a questão do Master, que houve uma incorporação dos fatores que levaram o Master a esse assunto e que, portanto, é legal. Então tem essa discussão legal. Agora tem a discussão política do significado. O que acontece? Nós estamos vivendo há dias e dias e dias uma crise grave, institucional, que envolve o executivo, o legislativo e especialmente o STF. Então, você encontra alguns fatos que colocam em posição de descrença o STF brasileiro, que tem a sua credibilidade como um dos seus capitais principais. Então, você tem que acreditar e o STF tem que projetar uma imagem de seriedade, de imparcialidade, de conhecimento jurídico, etc, etc. Não é o que está acontecendo. Aí você tem casos de ministros, eu vou citar dois, o caso do ministro Toffoli, que de repente envolveu-se com o Banco Master e tentou esconder os fatos usando as suas atribuições no tribunal. É assim que isso transpira para a opinião pública. Ele tornou segredo, ele colocou as gravações telefônicas que envolviam o Master num cofre, etc, etc. Tentou, de todas as maneiras, segurar as investigações. Depois a gente fica sabendo que ele é um dos envolvidos através de uma empresa que ele tinha, através de outra empresa que tinha uma instalação de hotel, enfim. E a segunda questão, que envolve um ministro bastante importante, que em determinado momento encarnou o próprio STF na defesa da democracia no episódio do 8 de janeiro, que é o ministro Xandão Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes era uma espécie de porta-estandarte da imagem do STF. E aí, de repente, sabe-se o que se já sabia muita coisa e houve omissões gerais
de que a esposa do ministro tinha um escritório, tinha um escritório que prestava serviços para o Master, serviços obscuros, ele define dizendo que supervisionava a maioria dos protestos, dos processos que envolviam o Master, e o fato é o seguinte, a remuneração da esposa do ministro Alexandre de Moraes era de 3.600.000 reais por mês para esse trabalho, trabalho que as pessoas reconheceram que é incompatível com o mercado brasileiro, então baixaram suspeitas, outras questões envolvendo outros ministros e tal, e o STF entrou em cheque com X, não com CH. Se bem que CH também às vezes funciona. Mas aí temos um momento difícil, né, que é presidido pelas eleições. Aí você tem uma CPI funcionando, CPI é política, feita, tocada por políticos, e apresentam esse resultado, né, que os ministros do STF definem como eleitoral, pode ter um componente eleitoral, mas acabam representando a explosão desses fatores todos que vêm pressionando a crise. Você tem a crise se formando, o STF aqui, aí tapa um buraco aqui, não deixa correr, não vamos deixar fazer a CPI do Master, vai inflando, não, segura aqui, não, vamos começar de novo, prejudica o Brasil, olha, o STF lutou pela democracia, tá errado e tal, vamos tentar resolver, e a bola vai crescendo, né? Mas aí sobrou esse cano de escape, que era essa CPI do crime organizado, e foi por aí que as coisas deslancharam, né? Foi por aí que elas explodiram, né? Contidas, né? Vetadas, com um muro para evitar investigações que atingissem altas autoridades do país. Aí ontem explodiu. Então, qual a consequência? Eu não sei se isso vai ter. A consequência vai ser que os senhores parlamentares que participaram da comissão, especialmente o relator, temem, eu não sei se eles temem, mas deviam estar temendo uma vingança por parte do STF. Fala-se abertamente em revidar e tudo isso. O fato é o seguinte, nós estamos vivendo uma crise que envolve gravemente credibilidade, que envolve... Eu realmente estou preocupado com isso. Não, preocupado. De um outro lado, eu olho um país que tem recursos naturais, uma população grande que pode representar um mercado muito grande, uma agricultura fértil que esse ano está bombando, uma série de coisas, né? Mas tem gestões medíocres. Aí escapam pouquíssimas. Não estou falando de Lula nem de Bolsonaro só. Não estou falando, estou envolvendo todo mundo, que é uma coisa que eu estou convencido, são opiniões alheias que eu recolhi, do Roberto Mangabeira Unger, por exemplo, de que o grave problema do Brasil é a mediocridade. Não tem ousadia, não tem coragem, é esse dia a dia, pequenininho, vamos cuidar aqui, pulguinha ali. Essa questão num país que tem, né, uma floresta amazônica, tem todos os climas, tem urânio, tem petróleo, tem um mar alta que pode fornecer alimentação, tem um rebanho gigantesco, tem uma iniciativa privada, né, resiliente, competente. Onde é que nós estamos? Nós estamos olhando para a pequenez, estamos olhando para trás, estamos olhando para os pequenos avanços eleitoeiros agora. Essa confusão, essa preocupação que
predominou a minha insônia esta noite. Predominou essa. Para onde vai este país que tinha tudo, tem tudo para progredir? É impossível que o país tenha um contingente tão grande de desempregados que ele não conta estatisticamente que ele seja obrigado a sustentar essa gente com um Bolsa Família, que acaba viciando, né? Você fica recebendo dinheiro do governo. As pessoas deviam conseguir obter as coisas, comprar as coisas com o próprio suor do seu trabalho, com a remuneração, com o progresso, enfim. É um rápido traço do que eu estou pensando e que me preocupa muito. Vamos para as manchetes. O Globo. Está aqui, ó. Isso. Relatório da CPI abre crise com STF e é arquivado por senadores. Derrotado após a articulação do governo com líderes do Senado, texto pedia o indiciamento de Gilmar, Toffoli e Moraes, que reagiram. Isso quase passa. O governo teve que trocar dois dos componentes da comissão para ganhar de 6-4. Se perdesse, se a tese do indiciamento pegasse, a crise seria maior ainda. Pelo menos essa etapa estão conseguindo abafar. Ela não vai para frente, ela vai ser discutida, ela vai produzir muito debate e tal, mas juridicamente não vai ter discussão mais, até porque o governo ganhou a parada. Mas se perde, minha gente. Deixa eu ver aqui a Folha de São Paulo. CPI rejeita indiciar ministros do Supremo após manobra do governo. Troca de integrantes da comissão viabilizou o veto a texto que atingiu Moraes, Toffoli e Gilmar. Eu gostei do textinho da Folha, é curto. Após uma manobra do governo Lula, a CPI do crime organizado do Senado rejeitou por 6-4 o indiciamento dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes do STF, Supremo Tribunal Federal, pelo caso Baster. O relator Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, havia atribuído a eles crimes de responsabilidade que poderiam basear pedido de impeachment. A CPI, criada para investigar o crime organizado, passou a ser usada para driblar as resistências a uma sobre o Banco Master. Quer dizer, queriam criar a comissão do Banco Master, não deu certo, as coisas fluíram pela do crime organizado. Apenas os ministros e o procurador-geral Paulo Gonet, que, segundo Vieira, não investigou autoridades, tiveram o indiciamento proposto. Senadores alinhados ao governo criticaram a ausência de outros implicados no caso e membros de facções. É verdade. Quer dizer, os senhores parlamentares capricharam em cima não vou entrar no mérito se merece ou não merece, está correto ou não, mas aquele pessoal mais próximo a eles ficou todo mundo de fora. Por quê? Por quê? E aí termina assim: a operação pela rejeição envolveu a troca de 3 membros da CPI, após a articulação entre governo Supremo e presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil. Nomes de oposição e adversários do STF foram substituídos pelos governantes. Está aí, a crise vai caminhar hoje, né? Tudo isso incensado pelo clima eleitoral. Bom, o Estadão preferiu cantar os ovos que botou. Está aqui. Em alta, testes genéticos podem mais confundir do que prever risco. O Estadão optou por divulgar uma nova seção que chama Pulsa, que vai trabalhar com saúde. Está aqui, ó.
Exames vendidos online promete o que a ciência ainda não sabe, né? Faz uma análise desses testes genéticos vendidos aí, a sua avaliação, etc. Nessa primeira matéria dessa nova sessão chamada Pulsa, que o Estadão está lançando hoje. Quer ver como é que o Estadão se definiu? Hub de saúde e bem-estar, Pulsa inclui novo caderno aos sábados. Lançado hoje pelo Estadão, o Hub multiplataforma Pulsa inclui aos sábados um novo caderno com mais análises e colunistas no lugar do bem-estar. Né? No lugar do bem-estar. Bem-estar reúne também variedades, restaurantes, eu não sei como é que eles vão fazer, mas está dando uma força, uma preferência para essas questões mais científicas, de saúde, etc. Parabéns para o Estadão, está tentando valorizar, enfim, é uma briga de concorrência entre Folha e Estado aí. Valor. Estados aumentam investimentos e reduzem recursos em caixa em 2025. FMI destaca a pressão da guerra sobre a economia. Tinha que acontecer e provavelmente, muito provavelmente, vai ter efeitos sobre a inflação mundial, da qual a brasileira não escapa. O Hélio Gaspari, que é um jornalista que eu admiro, ele entra numa questão que é uma pedra no sapato, um osso atravessado na garganta do presidente Lula. É o seguinte, o presidente Lula, quando assumiu o cargo, criticou a fila do INSS deixada pelo presidente Bolsonaro. A fila, chamou de vergonhosa a fila, porque a Folha coloca sempre entre vergonhosa. Vergonhosa, uma fila dessa, coitado dos nossos companheiros e tal. Aí vem o Hélio Gaspari e conta, aqui na chamada de primeira página, a seguinte historinha. Fila de espera do INSS assombra o Planalto. As pesquisas estão amargas porque o governo não tem uma marca. E, para piorar, é ruim de gestão. Sob Lula 3.0, não houve um só dia em que ficou abaixo da vergonhosa marca deixada por Bolsonaro. Quer dizer, nunca subiu. O que o Lula fez? O que ele faz sempre. Pôs a culpa no atual presidente do INSS, que, segundo o noticiário, conseguiu reduzir a fila. Teve lá manobras, né? Sistemas de constatação da fila, alterações, aquelas coisinhas de sempre para tentar melhorar os números. Mas o fato é o seguinte, a fila é gigantesca, exatamente numa área popular que o presidente quer conquistar e que ele vem perdendo até com certa rapidez. Aí vem uma outra notícia, né, também de fundo eleitoral. A tentativa de resolver a fila é, evidentemente, tem fundo eleitoral. Né, do jeito que estão fazendo agora. Bom, vamos ver. Milagre ainda o Lula não faz. Gestão Lula amplia gás do povo, o impacto será de 300 milhões. O governo Lula vai ampliar o preço de referência do programa Gás do Povo, com impacto de 300 milhões, em medida que está, não sou eu que estou errando, medida integra pacote para conter efeito da guerra Estados Unidos-Irã
nos preços. Além disso, regulamentação das subvenções ao diesel deve prever que distribuidoras divulguem suas margens de lucros para garantir repasse do desconto ao consumidor. Aí já o desespero. Estão explorando, olha a exploração do povo, aumentaram o preço, blá, 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 um monte de coisas para tirar o músculo da seringa do governo. O governo não tem nada com isso, o governo é uma maravilha. Agro desvia exportações para o Mar Vermelho, procurando outros caminhos fora do Estreito de Hormuz. O agronegócio brasileiro passou a usar o Mar Vermelho como rota principal de exportação para o Oriente Médio após o fechamento do Estreito de Hormuz, em razão da guerra Estados Unidos-Irã. Frete subiu, diz a associação. Claro, o caminho é maior, o frete sobe. Falando em Oriente Médio, naquela região, ontem em Washington reuniram-se, depois de anos e anos, falaram há mais de 30 anos, Israel e Líbano. Líbano tem até uma senhora que é ministra de Relações Exteriores. Aí tem um formato da mesa, que sentaram-se os americanos, a mesa é assim, pá, pá. Esse formato aqui, assim que os americanos, na cabeceira os americanos, aqui israelenses e libaneses, não sei se eles se cumprimentaram ou não, as caras não eram boas nas fotos e vídeos que a gente viu, e estão discutindo essa questão de Israel bombardear o Líbano. Eu não sei se você está acompanhando, o Líbano, governo Líbano, povo libanês, não tem nada com a questão de Israel. O que Israel diz estar acontecendo é que está procurando caçar o Hezbollah, que preconiza e luta pelo fim de Israel, usando o território libanês. O Hezbollah é um braço do Irã. É o Irã chamado Hezbollah, como o Hamas também é um braço do Irã. E aí, o governo libanês não tem simpatias pelo Hezbollah. O Hezbollah prejudica o Líbano, atrai tudo isso, atrai destruição e morte, e usa o território libanês, é inquilino do território libanês sem nenhuma responsabilidade pela gestão dos interesses do Líbano. O Líbano é um país maravilhoso, um país que teria tudo para ser, que já foi, chamado joia do Oriente Médio, um país de uma cultura evoluída, instituições de direito, universitárias. O Líbano é um país que podia ser muito mais evoluído se não fossem esses problemas. Aí, como resolver isso? O Líbano não tem força física, exército, para tirar o Hezbollah. E Israel quer acabar com o Hezbollah. Então isso vai ser discutido. Aí acabou a primeira reunião, disseram que foi muito boa. Linguagem diplomática. Foi muito bom, fizemos avanços, todo mundo muito simpático e tal, mas essa linguagem diplomática esconde geralmente a verdade, fantasia a verdade, por enquanto não houve avanços. E os Estados Unidos continua tentando negociar com o Irã e batendo no Irã. Continuam bombardeios no Líbano, enfim, a guerra continua oficialmente no lado do Irã. Agora os Estados Unidos está segurando o Estreito de Hormuz. Vem o chinês e diz, olha, estamos voltando à barbárie. Essa manifestação chinesa, porque a China está sendo prejudicada no abastecimento de óleo. A China tem uma economia que necessita de petróleo. E o Estreito de Hormuz é vital para o transporte do petróleo chinês. Tá aqui, dá para mostrar essa foto, Fernando? Aqui, olha, o Ramagem, país age para acelerar deportação de Ramagem.
Aí os Estados Unidos mostraram aqui o número dele, raça branca, homem, aqui a ficha. Autoridades brasileiras fazem relatório a ser encaminhado à Polícia de Imigração dos Estados Unidos para tentar apressar a extradição do ex-deputado que teve seu registro de prisão com foto divulgado. Eu estou achando que o Ramagem está estrepado, a não ser que as perspectivas mudem. Pelo jeito, ele vai ser. De repente muda alguma coisa, tem um quererê, um estremecimento entre governo, judiciário, Lula, Trump. A FMI prevê abalo na guerra na economia mundial, mas cita bom cenário para o Brasil. Fundo revisa crescimento global para baixo, mas eleva a projeção de alta do PIB brasileiro de 1,6% para 1,9%, porque o país exporta petróleo valorizado com a guerra. Tá? E hoje tem notícias de que a produção agrícola está muito boa, vai servir também para inflar nosso setor de combustíveis. Enfim, o Brasil, eu não vou dizer que vai lucrar, enfim, nem tenho competência para analisar o que se o FMI está dizendo. Agora, guerra é guerra. A gente não sabe o que pode vir por aí. Aparentemente, nesse setor, há uma economia. O Brasil está bem, né? Está se safando bem. Agora, você não sabe o que pode vir pela frente, o que pode acontecer e que contornos a guerra pode adquirir, né? Acordo entre Mota e governo leva deputado do PT ao TCU. O Dair Cunha foi eleito para o Tribunal de Contas com 303 votos em, entre aspas, pagamento de acordo que garantiu o apoio do governo à eleição de Hugo Mota na Câmara em 2025. E aí vem outra decisão de caráter eleitoral que nós vamos pagar mais tarde. O Brasil é um país que produz pouco, né? A produção é pequena e a produtividade é muito pequena, né? Quanto cada pessoa produz, quanto cada setor produz. Aí vem o governo, né? É bonito, as pessoas vão gostar, mas depois, como já aconteceu muitas vezes, virá a cobrança. Planalto envia ao Congresso projeto contra escala 6x1. Texto acaba com escala de uma só folga semanal e reduz jornada de trabalho. Câmara já tem PEC sobre o tema tramitando. Olha, ontem o Lula assinou o Plano Nacional de Educação. Eu me permito não fazer uma análise, quero ver a opinião dos técnicos, isso vai aparecer. Os jornais nem deram destaque merecido. Plano Nacional de Educação, educação brasileira é pedinte, é uma situação difícil, atrasada, né? O Roberto Mangabeira Unger a dizer, falar sobre o predomínio da mediocridade, diz que o ensino brasileiro está formando estudantes franceses do século XIX. Ai, meu Deus, estamos chegando no final. Olha, tem um monte de coisas que eu queria te dizer, mas está difícil, tem essa crise e tudo. Vamos ver se a gente supera. Gente, o Brasil tem toda a perspectiva de ser um país muito bom para a sua população. Não adianta você dizer o Brasil é rico e a população está aí passando fome. Não pode. Não pode. Tem que distribuir. Isso não é esquerdismo nem nada. Tem que distribuir. A população tem direito, paga impostos e as autoridades têm obrigação de chegar a um país decente, tá? A um país decente. Porque o que acontece na mediocridade deste país hoje é uma vergonha, uma vergonha. Quem tomou cafezinho conosco? A Cláudia Rezende, Diego Salles,
Caterine Carvalho, Everton Sérgio, Maria Gleice, Geni Gianni, ou Gianni, Luiz Ertel, Débora Ferreira, Lex Delevate, Graça Gomes, Marcelo Freire, de Ipatinga, Minas Gerais, Luiz Borges, de Mateus Leite, Minas Gerais, Agdo de Oliveira, do Recife, e Inês Lima, de São Carlos, São Paulo. Pessoal, muito obrigado por sua presença aqui no Jornal do Boris. Vamos tentar fazer com que o Brasil seja passado a limpo juntos. Bom dia.